Capítulo 4. Os ancestrais animais. Os Chapiri são as imagens dos ancestrais animais Yarori, que se transformaram no espírito no primeiro tempo. É esse o seu verdadeiro nome. Vocês os chamam espíritos, mas são outros. Vieram à existência quando a floresta ainda era jovem. Os nossos antigos xamãs os faziam dançar desde sempre, e como eles, nós continuamos até hoje. Quando o sol se levanta no peito do céu, os Chapiri dormem. Quando volta a descer à tarde, para eles o alvorecer se anuncia e eles acordam. Nossa noite é seu dia, de modo que, quando dormimos, os espíritos despertos brincam e dançam na floresta. Assim é. São muitos mesmo, pois não morrem nunca. Por isso, nos chamam pequena gente fantasma. Porê Tepe, Wei, e nos dizem: vocês são fantasmas estrangeiros, porque são mortais. Assim é. Em seus olhares, já somos fantasmas, porque, ao contrário deles, somos fracos e morremos com facilidade. Os Chapiri, no entanto, se parecem com os humanos, mas seus pênis são muito pequenos e suas mãos só têm alguns dedos. São minúsculos, como poeira de luz, e são invisíveis para a gente comum, que só tem olhos de fantasma. Só os xamãs conseguem vê-los. Os espelhos sobre os quais dançam são imensos. Seus cantos são magníficos e potentes. Seu pensamento é direito e trabalham com empenho para nos proteger. Porém, se nos comportarmos mal com eles, podem também ficar muito agressivos e nos matar. Por isso, às vezes, nos dão medo. Também são capazes de devastar as árvores da floresta em sua passagem e até de cortar o céu, por mais imenso que seja. Os verdadeiros Chapiri são muito valentes. Apenas alguns deles se mostram fracos e covardes. Estes têm medo dos seres maléficos e da epidemia Chawara. Os espíritos se deslocam por toda a floresta, como nós, quando caçamos, mas eles não andam sobre as folhas podres e na lama, eles voam. Também se banham nos rios como nós quando sentimos calor, mas o fazem em águas puras que só eles conhecem. Também têm filhos, mas os seus são tantos e tantos que acham que os brancos têm muito poucos. Além disso, mesmo que fiquem muito velhos e cegos, os Chapiri permanecem imortais. Por isso, eles aumentam sem parar na floresta. Os que dançam para os xamãs não passam de uma pequena parte deles. Para vê-los de verdade, é preciso beber o pó de Yacoana durante muito tempo, e que nossos xamãs mais velhos abram os caminhos deles até nós. Isso leva muito tempo, tanto quanto os filhos de vocês levam para aprender os desenhos de suas palavras. É muito difícil. Contudo, quando faço dançar meus Chapiri, às vezes os brancos me dizem: não se vê nada, só se você vê cantando sozinho. Onde é que estão seus espíritos? São palavras de ignorantes. O pó da árvore Yacoana ri, não fez morrer seus olhos, como os dos xamãs. Então, por não poderem ver os Chapiri, seu pensamento permanece fechado. Assim é. Os Chapiri só dão a ouvir suas vozes se seu pai, o xamã, morrer com Yacoana. Quando tem fome, eles a bebem através dele. Só então podem descer sobre seus espelhos. Eles também morrem com a Yacoana como seu pai. E assim começam a dançar e cantar para ele. Sem isso, não poderiam ser vistos. A imagem dos Chapiri é muito reluzente. Eles estão sempre limpos, porque não
vivem na fumaça das casas e não comem carne de caça como nós fazemos. Seus corpos nunca ficam cinzentos, sem pintura nem enfeites, como os nossos. Eles são cobertos de tinta fresca de urucum, enfeitados com pinturas de ondula, linhas e manchas de um preto brilhante. São muito perfumados. Quando brincam com as mulheres dos seres do vento, às vezes se pode sentir no ar da floresta o cheiro do urucum e dos feitiços de caça que trazem ao redor do pescoço. A brisa de seu vôo espalha odores tão intensos quanto os dos perfumes dos brancos, mas a pintura do chapire é um de seus bens mais preciosos, provém dos odores misturados das coisas da floresta e não tem o cheiro acre e perigoso do álcool dos perfumes da cidade. Seus braços são enfeitados com muitos penachos de penas de papagaio e caudais de arara fincadas em braçadeiras de belas miçangas lisas e coloridas, com muitas e muitas caudas de tucano e despojos multicolores de pássaros uizá-uizama pendurados. Têm um porte muito imponente. Foi Omama que os ensinou a se enfeitar assim. Quis que fossem magníficos para vir nos mostrar sua dança de apresentação. Entretanto, existem também chapire muito velhos, que já dançavam para nossos ancestrais. Estes têm cabelos brancos e barbas brancas. Alguns têm o crânio quase todo sem cabelo. Até os seres maléficos os temem. São verdadeiros antepassados. Todos os outros mais jovens têm os cabelos pretos e lisos e faixas de rabo de macaco cuxiú negro em torno da cabeça, que realçam a abundância de sua cabeleira. Seus olhos não são avermelhados nem claros demais. Negros e límpidos, veem muito longe. Suas cabeças são cobertas de penugem branca, emana deles uma luminosidade deslumbrante, que os precede por onde forem. É um ornamento que só eles possuem. Por isso, os chapires cintilam como estrelas que se deslocam pela floresta. Os lóbulos de suas orelhas são também enfeitados com caudais de papagaio e despojos de pássaros rei-maci. Seus dentes são imaculados e brilhantes como estilhaços de vidro. Quando são pequenos demais ou se falta algum, eles os substituem por pedaços de espelho que pedem a Omama para se embelezar. Alguns chegam a enfeitá-los com penas multicolores de pássaros seici, como fazem os brancos com seus dentes de ouro. Outros possuem longos caninos afiados e amedrontadores com os quais dilaceram os espíritos maléficos. Outros ainda têm olhos atrás da cabeça. São espíritos da floresta longínqua. São mesmo outros, assim é. Não se deve pensar que todos os espíritos são belos. Em suas danças de apresentação, os chapire agitam jovens folhas desfiadas de palmeira rocossi, de um amarelo intenso e brilhante. Movem-se num vôo de beija-flor ou de abelha. Sopram em tubos de bambu penurama-si, gritam de alegria e cantam com uma voz poderosa. Seus cantos melodiosos são inumeráveis. Não param de entoá-los um após o outro, sem interrupção. Alguns deles também possuem dentes que emitem um som modulado. Arererererê. E outros têm unhas compridas que usam como apitos de silvo agudo. Cri, cri, cri. Ficam muito satisfeitos de mostrar sua dança de apresentação para nós. Seus movimentos são mesmo magníficos. Eles dançam com fervor como jovens convidados que entram na casa de seus anfitriões, mas são ainda muito mais belos. Os cantos dos seus espíritos se sucedem um após o outro sem trégua. Eles vão colhê-los nas árvores de cantos que chamamos Amoarri. Omama criou essas árvores de línguas sábias no primeiro tempo, para que os chapire possam ir lá buscar suas palavras. Param ali para coletar o coração de suas melodias,
antes de fazerem sua dança de apresentação para os xamãs. Os espíritos dos sabiás, Parisi e Taritariashi, são os primeiros a acumular esses cantos em grandes cestos Sakosi. Colhem-nos um a um, com objetos invisíveis parecidos com gravadores dos brancos, mas são tantos que nunca conseguem esgotá-los. Entre esses espíritos pássaro, os dois sabiás Yoroshi e Yama são de fato os sogros dos cantos, seus verdadeiros donos. Esses chapiri são a imagem dos pássaros, cujo canto melodioso ouvimos pela manhã e à noite na floresta. Assim é. Cada chapiri possui seus próprios cantos, os espíritos tucano e araçari, os espíritos papagaio, os espíritos da ararinha uetomó, os dos pássaros xotocomá e ioriamá, e todos os outros. Os cantos dos chapiri são tão numerosos quanto as folhas de palmeira, paá-rana, que coletamos para cobrir o teto de nossas casas, até mais do que todos os brancos reunidos. Por isso suas palavras são inesgotáveis. O Mama plantou essas árvores de cantos nos confins da floresta, onde a terra termina, onde estão fincados os pés do céu, sustentado pelos espíritos Tatu Canastra e os espíritos Jabuti. É a partir de lá que elas distribuem sem trégua suas melodias a todos os chapiri que correm até elas. São árvores muito grandes, cobertas de penugem brilhante de uma brancura ofuscante. Seus troncos são cobertos de lábios que se movem sem parar, uns em cima dos outros. Dessas bocas inumeráveis saem sem parar cantos belíssimos, tão numerosos quanto as estrelas no peito do céu. Mal um deles termina, outro continua. Assim, proliferam sem fim. Suas palavras não se repetem jamais. Por isso, os chapiri, mesmo sendo tantos, podem obter deles todos os cantos que desejarem, sem nunca esgotá-los. Eles escutam essas árvores a moarri com muita atenção. O som de suas palavras penetra neles e se fixa em seu pensamento. Capturam-nos como os gravadores dos brancos, nos quais Omama também colocou uma imagem de árvore de cantos. É assim que conseguem aprendê-los. Sem eles, não poderiam fazer sua dança de apresentação. Todos os cantos dos espíritos provêm dessas árvores muito antigas, desde os primeiros tempos. É delas que obtêm suas palavras. Seus pais, os xamãs, não fazem senão imitá-los para permitir que sua beleza seja ouvida pela gente comum. Não se deve pensar que os xamãs cantam por conta própria à toa. Eles reproduzem os cantos dos chapiri, que penetram um depois do outro em suas orelhas como em microfones. Assim é. Mesmo os cantos eri, que se cantam quando há comida em abundância nas festas reahu, são imagens de melodias que vieram das árvores a moarri. Os convidados que gostam deles os guardam então no peito para poderem cantá-los depois, quando derem festas em suas casas. É assim que esses cantos se espalham de casa em casa. Há dessas árvores de cantos em todos os limites da floresta, para além de nossa terra e ainda além da dos Chamatari e das montanhas onde vivem os Horepeteri, mas são outras. Assim, há tantos tipos de árvores a moarri quanto nossos modos de falar, de modo que os chapiri que descem na floresta possuem uma infindável quantidade de cantos diferentes. É por isso que os xamãs visitantes de casas distantes podem nos dar a ouvir cantos desconhecidos. Há muitas dessas árvores a moarri também nos confins da terra dos brancos, para além da foz dos rios. Sem elas, as melodias de seus músicos seriam fracas e feias. Os espíritos sabiá levam a eles folhas cheias de desenhos que caíram dessas árvores de canto. É isso que introduz belas palavras na memória de sua língua, como ocorre conosco.
As máquinas dos brancos fazem delas peles de imagens que seus cantores olham sem saber que nisso imitam coisas vindas do Shapiri. Por isso, os brancos escutam tanto rádios e gravadores. Mas nós, xamãs, não precisamos desses papéis de cantos. Preferimos guardar a voz dos espíritos no pensamento. Assim é. Transmito essas palavras, pois eu mesmo vi, após nossos maiores, os inumeráveis lábios moventes das árvores de cantos e a multidão dos chapires se aproximando delas. Eu as vi bem de perto, em estado de fantasma, depois de meu sogro ter me dado de beber o pó de Yacoana. Eu ouvi mesmo suas melodias infinitas se entrelaçando sem parar. Os chapiri nunca se deslocam na floresta como nós. Descem até nós por muitos caminhos resplandecentes de luz, cobertos de penugem branca, tão fina quanto os fios das teias de aranha, ou areia coxiqui que flutua no ar. Esses caminhos se ramificam para todos os lados, como os que saem de nossas casas. Sua rede cobre toda nossa floresta. Eles se bifurcam, se cruzam e até se superpõem para muito além dela, por toda a vasta terra a que chamamos Uriri-Apree ou Uriri-Apatá, e que os brancos chamam de mundo inteiro. Foram abertos pelos antigos xamãs que os fizeram dançar muito antes de nós, desde o primeiro tempo. Os chapiri, para quem tudo é perto, vêm por esses caminhos um atrás do outro com muita leveza, suspensos nas alturas. Então, é possível vê-los cintilar numa luminosidade lunar, na qual seus enfeites de penas tremulam, flutuando devagar, no ritmo de seus passos. Suas imagens são mesmo magníficas. Alguns desses caminhos são bem largos, como suas estradas à noite, salpicadas de luzes de faróis de carros, e os mais reluzentes são os dos espíritos mais antigos. Ficam vindo em nossa direção sem parar, acumulados em filas sem número. Suas imagens são as de todos os habitantes da floresta que descem do peito do céu, um depois do outro com seus filhotes. As araras vermelhas, amarelas e azuis, os tucanos, papagaios, jacamins, mutuns, cujubins, gaviões, erama, uacoa e copari. Morcegos e urubus são muitos na floresta, não é? E os jabutis, tatus, antas, veados, jaguatiricas, onças pintadas, sussuaranas, cutias, queixadas, macacos-aranha, guaribas, preguiças e tamanduás, e os pequenos peixes dos rios, poraquês, piranhas, peixes pintados, curito, e arraias e amara-aca. Então, todos os seres da floresta possuem uma imagem utupê. São essas imagens que os xamãs chamam e fazem descer. São elas que, ao se tornarem chapiri, executam suas danças de apresentação para eles. São elas o verdadeiro centro, o verdadeiro interior dos animais que caçamos. São essas imagens os animais de caça de verdade, não aqueles que comemos. São como fotografias destes, mas só os xamãs podem vê-las. A gente comum não consegue. Em suas palavras, os brancos diriam que os animais da floresta são seus representantes. O guariba-irô, que flechamos nas árvores, por exemplo, é outro que sua imagem em Irori, o espírito do guariba, que os xamãs podem chamar a si. Essas imagens de animais tornados chapiri são muito bonitas, mesmo quando fazem suas danças de apresentação para nós, como os convidados no começo de uma festa rearru. Os animais da floresta, em comparação com elas, são feios, existem sem mais, não fazem senão imitar suas imagens, não passam de comida para os humanos. No entanto, quando se diz o nome de um chapiri, não é apenas um espírito que se nomeia, é uma multidão de imagens semelhantes. Cada nome é único, mas os chapiri que designa são sem número.
São como as imagens dos espelhos que vi em um dos hotéis onde dormi na cidade. Eu estava sozinho diante deles, mas ao mesmo tempo tinha muitas imagens idênticas espalhadas neles. Assim, há um só nome para a imagem da anta xamã enquanto Chapire, mas existem muitos espíritos anta que chamamos de Chamaripê. É assim com todos os Chapire. Há quem pense que cada um é único, mas suas imagens sempre são muito numerosas. Apenas seus nomes não o são. São como eu, de pé diante dos espelhos do hotel. Parecem únicos, mas suas imagens se justapõem ao longo de uma fila sem fim. As imagens de animais que os xamãs fazem dançar não são dos animais que caçamos, são de seus pais que passaram a existir no primeiro tempo. São, como disse, as imagens dos ancestrais animais que chamamos Yarori. Há muito, muito tempo, quando a floresta ainda era jovem, nossos antepassados que eram humanos com nomes animais se metamorfosearam em caça. Humanos queixada viraram queixadas. Humanos veado viraram veados. Humanos cutia viraram cutias. Foram suas peles que se tornaram as dos queixadas, e cutias e veados que moram na floresta. De modo que são esses ancestrais tornados outros que caçamos e comemos hoje em dia. As imagens que fazemos descer e dançar como Chapire, por outro lado, são suas formas de fantasma. São seu verdadeiro coração, seu verdadeiro interior. Os ancestrais animais do primeiro tempo não desapareceram, portanto. Tornaram-se os animais de caça que moram na floresta hoje. Mas seus fantasmas também continuam existindo. Continuam tendo seus nomes de animais, mas agora são seres invisíveis. Transformaram-se em Chapire que são imortais. Mesmo assim, quando a epidemia Chauara tenta queimá-los ou devorá-los, seus espelhos sempre voltam a desabrochar. São verdadeiros maiores. Não podem desaparecer jamais. É verdade. No primeiro tempo, quando os ancestrais animais Yarori se transformaram, suas peles se tornaram animais de caça e suas imagens espíritos Chapire. Por isso, estes sempre consideraram os animais como antepassados iguais a eles mesmos, e assim os nomeiam. Nós também, por mais que comamos carne de caça, bem sabemos que se trata de ancestrais humanos tornados animais. São habitantes da floresta, tanto quanto nós. Tomaram a aparência de animais de caça e vivem na floresta porque foi lá que se tornaram outros. Contudo, no primeiro tempo, eram tão humanos quanto nós. Eles não são diferentes. Hoje, atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, mas somos idênticos a eles. Por isso, para eles, continuamos sendo dos seus. Os Chapire, apesar de serem sem número, habitam todos os topos de montanhas e morros. É sua morada. Não pensem que a floresta é vazia. Embora os brancos não os vejam, vivem nela multidões de espíritos, tanto quanto os animais de caça. Por isso suas casas são tão grandes. Tampouco pensem que as montanhas estão postas na floresta à toa, sem nenhuma razão. São casas de espíritos, casas de ancestrais. Omama as criou para isso. São muito valiosas para nós. É do topo delas que os Chapire descem para as terras baixas, por onde andam e se alimentam como os animais que caçamos. É também de lá que eles vêm a nós quando bebemos yacuana para chamá-los e fazer dançar. A casa do pai de minha esposa fica aos pés de um maciço rochoso que chamamos o Atocriqui, a Montanha do Vento. Essa montanha é também a casa de Chapire antigos, que lá vivem em grande número, espíritos do vendaval Yariporari, espíritos arara, espíritos japim aiocora, espíritos galo da serra, espíritos macaco-aranha e macaco-prego, espíritos anta, espíritos viado e espíritos sussuarana e onça-pintada.
Graças a esse chapire, o vento e a chuva descem das alturas para espalhar-se por toda a floresta, tornando-a fresca e úmida. Aqueles de nós que não são xamãs, do mesmo modo que os brancos, não percebem nada disso. Os espíritos são invisíveis para seus olhos de fantasmas e eles nada veem. Apenas os xamãs são capazes de contemplar os chapire, pois, tornados outros com a Iocoona, podem também vê-los com os olhos dos espíritos. Foi Omama que criou as montanhas como a de Uatoriki. Fincou-as no chão da floresta para que a terra fique no lugar e não trema. Aconteceu assim. Uma certa manhã, seu filho flechava passarinhos nas roças próximas da casa com seu arco de criança. De repente, escutou um chamado ecoando na floresta. Siequeque, siequeque. Amedrontado, pensou que o que ouvia era a voz de um ser maléfico que se gabava de esfolar humanos, cantando para quem quisesse ouvir. Rasgar a pele, e foi correndo alertar Omama. Pai, alguém está vindo dizendo que vai nos esfolar vivos. Aflito, Omama perguntou a ele: o que diz mesmo esse ser maléfico? Seu filho imitou o canto que acabara de ouvir. Siequeque, siequeque, siequeque. Na verdade, era apenas o canto de um passarinho siequequema, mas Omama, enganado pelo que o filho dizia, ficou também com medo e exclamou: ah, é verdade, um ser maléfico está vindo para nos esfolar vivos? Ele temia o retorno de Shinarumari, o dono do algodão, que por outrora esfolara um caçador que havia encontrado em seu caminho. Por isso, tomado de pânico, fugiu logo na direção do sol nascente. Além disso, para não ser seguido, cuidou de apagar suas pegadas, plantando atrás de si grandes folhas de palmeira ou coci. Foram essas palmas que se transformaram, uma depois da outra, em picos rochosos espalhados por nossa terra e pela terra dos brancos, nos lugares onde faz muito frio. Omama assentou essas montanhas sobre a terra para firmá-la e para os chapire nela morarem. Foi assim que ele deixou nossa floresta e aqui abandonou nossos ancestrais. Tudo isso por causa do grito de um passarinho. E foi para tão longe, em direção ao nascente, que chegou até a terra de vocês e para além da Europa e do Japão, lá onde o caminho do sol sai debaixo da terra. Depois de ter lá criado os brancos, morreu, e hoje apenas sua imagem na forma de fantasma continua existindo. É ela que os grandes xamãs fazem descer bebendo Yacuana. Os chapire nunca se deslocam pela terra. Acham-na suja demais, coberta de detritos e excrementos. O solo sobre o qual dançam parece vidro e brilha como uma luz deslumbrante. É feito do que nossos maiores chamavam mireco ou mirechi. São objetos preciosos que só eles têm. São resplandecentes e transparentes, mas muito sólidos. Os brancos diriam que são espelhos, mas não são. Espelhos para se olhar, são espelhos que brilham. Omama também os colocava acima da terra no primeiro tempo, para que os espíritos pudessem ali executar suas danças de apresentação. Enfeitou-lhes a superfície fulgurante com desenhos de pele de onça. Com o urucum do chapire, traçou também fileiras apertadas de pontos e traços pequenos, linhas sinuosas e círculos. Por fim, adornou-a a penugem de branca. Esses espelhos cobrem a floresta desde o primeiro tempo. Os espíritos se deslocam sobre eles sem parar, brincando, dançando ou guerreando. Foi nesses espelhos que vieram à existência e é deles que descem em nossa direção. E é também neles que depositam nossa imagem quando nos fazem xamãs. Esses espelhos estão dispostos onde o filho de Omama e depois dele, nossos ancestrais se tornaram xamãs pela primeira vez. Estão colocados bem no centro de nossa terra, nos campos que se estendem para além das terras altas do rio Parima. Foi ali que os chapire foram criados. Lá se encontram os espelhos dos espíritos que imitam as palavras dos habitantes das terras altas e os dos espíritos de língua chamatari que bebem o pó Paará.
e mais adiante os dos espíritos que imitam falar Waiká de nossos antigos. Assim, há vastos espelhos, pais no meio, com outros menores ao redor. Os espelhos dos Chapires são muitos ao longo de seus caminhos na floresta, pois pertencem a todos os espíritos das folhas, dos cipós, das árvores, bem como aos dos ancestrais animais. Eles sempre param nesses lugares abertos, como fazem os convidados para descansar, comer e, sobretudo, se arrumar. Cobrem-se de tintura de urucum, colocam tufos de penas paixi e caudais de arara em suas braçadeiras de crista de mutum. Colam penugem branca sobre os cabelos, fabricam apitos de bambu purunama e desfilam as folhas novas de palmeira rocossi que vão agitar enquanto dançam. Uma vez prontos, organizam-se em longas filas e em altos brados começam alegres a vir em nossa direção. Quando bebemos Yacuana, seu poder cai em nós com força, bate de repente na nuca. Então, morremos e logo viramos fantasmas. Enquanto isso, os espíritos se alimentam de seu pó através de nós, que somos seus pais. Depois se aproximam devagar, cantando e dançando nos espelhos, descendo de suas casas presas no peito do céu. Neles se movem com ânimo, sem tocar jamais o nosso chão, cobertos de enfeites de penas e brandindo seus facões, machados e flechas, prontos para combater os seres maléficos. Das alturas, avistam ao longe toda a floresta e nos avisam dos males que nos ameaçam. Vem vindo a epidemia Chauara. Um Cerneuari se aproxima para devorá-los. Os trovões e o vendaval estão enfurecidos. Depois, quando seu pai não quer mais imitá-los, regressam com seus espelhos para suas casas, levando seus cantos para o peito do céu. O xamã, então, volta a usar sua língua de fantasma. O Atoriki, a montanha do vento, perto da qual vivemos, é, como eu disse, uma casa de espíritos. Os Chapiri que nela vivem são os verdadeiros donos da floresta à sua volta. É o espaço externo de sua casa. Por ela andam, folgueiam e descansam de suas brincadeiras. Muitos espelhos cercam esse maciço rochoso. Lá estavam bem antes de nossa chegada. Por isso, no momento de construir nossa casa, nossos antigos xamãs tiveram de afastá-los com cuidado e gentileza, informando os espíritos de sua intenção. O sítio de Uatoriki também é cercado de muitos caminhos pertencentes a todos os espíritos dos animais, das árvores e das águas. Gente comum não vê os espelhos, mas para os Chapiri eles são tão visíveis quanto é para nós a praça central de nossa casa. Cobrem a floresta em toda a sua extensão, e nós humanos vivemos no meio deles, sem nos darmos conta. Os espíritos estão o tempo todo indo e voltando e correndo com alegria por eles, produzindo uma brisa fresca. Assim é. O vento não surge do nada na floresta, como pensam os que ignoram a existência dos Chapiri. Vem do movimento da corrida invisível dos espíritos que nela vivem. Em todos os lugares onde vivem humanos, a floresta é assim povoada de espíritos animais. São as imagens de todos os seres que andam pelo solo, sobem pelos galhos ou possuem asas e guaribas. Cutias, tucanos, araras, cujubins, jaguamins, os animais que caçamos só se deslocam na floresta onde há espelhos e caminhos dos seus ancestrais Yarori, que se tornaram espíritos Chapiri. Quando olham para a floresta, os brancos nunca pensam isso. Mesmo quando a sobrevoam em seus aviões, não veem nada. Devem pensar que seu chão e suas montanhas estão ali à toa e que ela não passa de uma grande quantidade de árvores. Entretanto, os xamãs sabem muito bem que ela pertence aos Chapiri e que é feita de seus inúmeros espelhos. Os espíritos que vivem nela são muito mais numerosos do que os humanos e todos os demais habitantes da floresta que os conhecem. O Mama multiplicou-os e espalhou-os em todas as direções de nossa terra e muito além,
do outro lado das águas até a terra dos brancos. Os Chapiri que vêm dessas terras distantes são mesmo magníficos. Outrora seguiram Omama em sua fuga e ele os tem mantido junto de si desde então. Esconde-os, pois são os mais belos e poderosos dos espíritos. São, por exemplo, as lindas imagens dos japins Ayokora, cuja boca é capaz de regurgitar os objetos dos seres maléficos e as plantas de feitiçaria que extraem do corpo dos doentes. Os Chapiri de nossa floresta são os que Omama aqui deixou. São muitos, e ele considerou que nos bastariam. Contudo, são mais fracos e menos sagazes do que os que levou consigo para a terra dos brancos, onde são tão numerosos quanto na nossa. Os brancos, porém, não os veem. Seus antepassados talvez os conhecessem, mas hoje seus filhos e netos os esqueceram. É verdade, Omama é ciumento de seus espíritos, é seu verdadeiro pai, é seu dono, como dizem os brancos, e não quer que sejam maltratados. Se os enviasse com generosidade a jovens de pênis mal cheirosos que comem sal demais e respondem a eles numa língua torta, eles fugiriam logo, furiosos e enojados. Omama não quer isso. Por essa razão, os mantém ao seu lado e só os manda um por um, apenas quando são xamãs já instruídos que os chamam. Não cede tão fácil seus mais belos Chapiri. Só os deixa partir para junto de xamãs que reconhece e cujo porte aprecia. Começa por identificar seus ornamentos e diz a si mesmo: Raixopê, esses humanos são os meus de verdade. Depois deixa partir alguns espíritos em direção a eles. Muito bem, podem levá-los e fazê-los dançar longe de mim. É desse modo que devemos pedir nossos espíritos mais poderosos à imagem de Omama, e apenas os xamãs experientes podem fazê-lo. Se um jovem iniciando, paramentado com desleixo, tentasse, Omama furioso iria rejeitá-lo na hora, declarando: Você está muito feio. Onde estão seus caudais de arara? Seus braços estão nus. Onde está sua faixa de rabo de macaco cuxiu negro? Seus cabelos estão ralos. Onde estão seus brincos de papagaio, de pássaro rei maci? Você não os quer? Então não é dos nossos. Você só sabe se embrulhar em roupas de branco. Você é vazio. Não me peça nada. Assim é. Se Omama não nos enviasse seus mais belos Chapiri, eles não viriam a nós por conta própria. No começo, quando a pessoa ainda é ignorante, só chegam espíritos das folhas, dos cupinzeiros, da lenha, dos tições e da poeira. São Chapiri que falam língua de fantasma e se aproximam apenas para testar o iniciando, que prepara sua boca e varre da clareira onde os verdadeiros espíritos virão instalar mais tarde. Omama só nos envia espíritos realmente capazes de enfrentar as doenças e as fumaças de epidemia quando nos tornamos xamãs experientes. No final, quando ficamos mais velhos e temos o peito mais robusto, ele faz chegar a nós os poderosos espíritos dos japins Ayokora. Vindo de muito longe, os poucos Chapiri que Omama nos concede no início vão chamando outros de casa em casa ao longo de todo o seu caminho e se atraem com eles. São muitos poucos no começo, mas devagar suas vozes se juntam umas às outras e vão aumentando conforme avançam em nossa direção. Enfeitados com ornamentos luminosos, juntam-se numa vasta tropa que emite altos clamores. Quando passam diante da casa de outros espíritos, estes são contagiados por sua empolgação e perguntam: aonde vão tão animados? Então são convidados para se juntar ao grupo, que vai crescendo cada vez mais. Vamos dançar na casa dos fantasmas, venham conosco, vamos lá, todos juntos. É assim que acontece. Quando respondemos com empenho seus cantos, os Chapiri vêm a nós e eles vão ficando cada vez mais numerosos, cada vez mais eufóricos. No final, é uma multidão que chega para fazer sua dança de apresentação.
Minha esposa, a quem eu falava sobre isso, certo dia me perguntou: Mas se a mama não gosta de dar seus espíritos mais belos, como você diz, os chapiri que vocês costumam fazer dançar são fracos e feios? Protestei logo, explicando: Não, não é isso. São os humanos que são medonhos comparados aos espíritos. Os chapiri, que são nossos filhos, ao contrário, são belíssimos. No entanto, os mais bonitos deles só vêm aos poucos, com trabalho. Assim é. Ela então respondeu: Auê, entendi. São como você diz. Se eu fosse xamã, também poderia vê-los. É verdade. Algumas mulheres se tornam xamãs do mesmo jeito que os homens. Acontece quando o pai é xamã e elas nascem do esperma de seus espíritos, pois, como eu disse, quando um xamã copula com sua mulher, seus espíritos fazem o mesmo. Então, quando essas moças chegam à puberdade, os chapiri manifestam sua vontade de dançar para elas. Se elas não tiverem medo de responder seus cantos, eles irão se instalar com elas para valer. Era assim que ocorria com as filhas dos nossos maiores. Elas não se tornavam xamãs à toa, seguiam os passos de seus pais e, como eles, tratavam dos doentes e afugentavam seres maléficos. No começo, elas não deviam se deixar sujar pelos homens, porém, mais tarde, quando seus espíritos estivessem bem assentados, podiam tomar marido. Hoje em dia, existem algumas mulheres xamãs, sobretudo nas terras altas. Quando essas moças têm juízo, não se dão aos rapazes cedo demais, crescem sem homens e, desse modo, os espíritos continuam dançando para elas por muito tempo. São seus pais que chamam os chapiri para elas fazerem dançar e com que suas casas sejam construídas junto a elas. Entre nós, nas terras baixas, isso também acontece, mas não dura. Os rapazes acabam copulando cedo demais com essas moças e elas logo param de responder aos espíritos. Xamatari, no rio Parauaú, seu pai era um grande xamã e ela começou a ver e fazer dançar os chapiri como ele. Mas era muito bonita, os homens a desejavam demais e o cheiro de pênis deles os espantou. Se não fosse por isso, ela teria se tornado xamã de verdade. Embora as imagens dos ancestrais animais sejam de fato muito numerosas na floresta, não são as únicas que vivem nela. Os xamãs também fazem descer como chapiri as imagens de todos os seus outros habitantes, das árvores, das folhas, dos cipós e ainda dos méis, da terra, das pedras, das águas, das corredeiras, do vento e da chuva. Não são menos numerosas e quando chegam juntas para fazer sua dança de apresentação, são mesmo magníficas. Os xamãs podem ainda fazer dançar a imagem dos seres maléficos Neuari, que nos devoram como caça na mata, é assim a imagem do ser da seca, o Moari, que ataca os humanos quando pescam com tibó no verão, e do ser do anoitecer, Weiaweiari, ladrão de imagem das crianças que ficam brincando fora da casa até tarde. Podem chamar também o espírito sucuri ou carimari, que mata as mulheres, fazendo-as abortar, e o espírito do antigo fantasma Poretapari, que nos atinge com suas pontas de flecha com curare. São espíritos perigosos e ferozes que ficam com raiva quando estão com fome ou lhes falta tabaco. No entanto, nem todos os chapiris são habitantes da floresta. Alguns deles são imagens dos seres que moram nas contas do céu ou mais além. Também são temíveis como o espírito gavião Coemari, que talha as crianças com seu facão afiado. O espírito borboleta Yapimari, que leva embora suas imagens, ou o espírito raio Yapirari, que se faz descer com raiva no estrondo de luz para assustar os inimigos. Há ainda o espírito sol, Motokari, da boca cheia de sangue, que provoca febre nas crianças amarrando-as com algodão, escaldando um dente afiado por sua esposa antes de devorá-las. E também as imagens dos seres do céu novo, que chamamos Tukurima Moci. Esse céu transparente e frágil fica muito além do que podemos ver com nossos olhos. É habitado por seres moscas, Proori,
esses insetos, o arucinari e seres urubu, o atupari e racoharicori. No mundo debaixo da terra, onde reina a escuridão e uma chuva sem fim, tudo é podre. No entanto, muitos outros chapiri vêm de lá. Esses são as imagens dos ancestrais Aopatari, que devoram as substâncias de feitiço e os seres maléficos jogados pelos xamãs em suas curas. Há ainda o ser do caos, Shiwaripo, com seus espíritos queixada, Titiri, o espírito da noite, Rueri, o espírito do tempo encoberto, e Motu-uri, o das águas subterrâneas. Os chapiri costumam ser magníficos de ver, como o espírito do vendaval, Yariporari, que dança com leveza em meio a turbilhões de penugem branca, agitando imensas folhas de palmeira rococida esfiadas, que ondulam em seu sopro poderoso. Por outro lado, as imagens dos seres maléficos Neuari podem ser apavorantes, como, por exemplo, a do espírito onça Tamari, que brande seu facão afiado espalhando fagulhas, ou a do espírito algodão Shinarumari, com suas garras, seus ornamentos cadentes e sua longa cauda venenosa. Há também as imagens espantosas do fantasma de xamã morto Poreporeri, com seu crânio careca e seu rosto descarnado, e a do espírito lua Poriporiri, com sua barba rala e seus caninos afiados. Há ainda a do ser das cheias, Hiyori, de corpo peludo e purulento, a da Sukari Okamari, cuja rede exala um fedor apimentado e que dança em seu caminho de brasa com seu enorme pênis em ereção. Ou a do grande ser gavião, Arapoco, de olhos vidrados, que balança um longo algodão incandescente com que amarra suas presas. Quando alguém se torna xamã e os vê dançar pela primeira vez, esses chapiri maléficos são mesmo muito assustadores. Porém, depois que amarram suas redes em nossa casa de espíritos, acabam nos acostumando com eles, apesar de continuarem sendo muito ferozes e briguentos. Assim é, as imagens que os xamãs fazem dançar são sem número e suas palavras são mesmo infindáveis. Existem ainda muitos outros chapiri dos quais não falei, como os espíritos do céu, o Tucarari, que vêm e vão numa claridade ofuscante, com as cabeças cobertas de penugem imaculada, e as mulheres espíritos Waikaioma, que flecham suas miçangas, e os espíritos das árvores de cantos, a Moahiri, e a imagem do menino vingador Oeoreri, que nos ensinou a guerra no primeiro tempo, e a de Remori, o espírito zangão que deu aos brancos sua língua emaranhada. Há ainda os chapiri dos ancestrais dos brancos, criados por Omama, que chamamos Napenaperi, e ainda o antigo espírito guerreiro Ayamori e Wishiari, o espírito de morte que engole o sopro de vida dos inimigos. Existem inclusive espíritos dos cães, Ri-Mari das panelas, Apacari e do fogo Aqueri. Essas palavras sobre os seres cujas imagens fazemos dançar não acabam nunca. Nenhum gravador jamais poderá esgotar a multidão de suas palavras. Os chapiri de um xamã o chamam de pai, porque permanecem junto deles que os alimenta de pó e acoana. Não o chamam de nenhum outro modo. Se o pai não os incomodar com o cheiro das folhas de mel que enfeitam os braçadeiras das mulheres, se imitar seus cantos com acerto e se beber iacoana frequentemente para fazê-los dançar, os espíritos satisfeitos ficam com ele. Bem alimentados, exclamam com alegria: nosso pai nos trata bem, sabe responder às nossas palavras. Se, ao contrário, ficam com fome e irritados, se sentem maltratados e acabam fugindo de volta para o lugar de onde vieram para nunca mais voltar. A iacoana é seu verdadeiro alimento. Quando seu pai bebe, fartam-se através dele. Morrem sob seu efeito do mesmo modo que ele. Então ficam muito felizes e seus cantos se tornam esplêndidos.
Quando eu era mais novo, ficava me perguntando se os Chapiri podiam morrer como os humanos. Hoje sei que, apesar de minúsculos, são poderosos e imortais. Assim, os espíritos que nossos antepassados faziam dançar continuam vivos, mesmo muito tempo após a morte dos xamãs que os tinham. É verdade. Depois da morte daquele a quem chamavam de pai, os Chapiri reconhecem seu filho ou genro e se interessam por ele. Quando ele morrer, descem para junto de seus filhos, que por sua vez vão beber Yacoana para alimentá-los. Assim é desde sempre. A esses Chapiri dos antigos xamãs que voltam para dançar para os vivos, chamamos de espíritos órfãos, Chapiri Raparapé. O pai que os fazia dançar outrora já não existe. Porém, apesar da morte deste, as casas e os espelhos de seus espíritos seguem existindo. Seus olhos, seus adornos de plumas e sua pintura de urucum são sempre magníficos. Eles continuam gostando dos humanos e persistem em descer para perto de nós. Assim, quando um antigo xamã ainda em vida indica um rapaz aos olhos de seus Chapiri, estes o reconhecerão e descerão para junto dele quando seu pai morrer. Eu tenho poucos desses espíritos órfãos, pois no tempo em que nossos antigos ainda viviam, eu ainda não bebia Yacoana. Não puderam me dar seus Chapiri antes de morrerem e, portanto, eles não se lembram de mim. Na verdade, um único grande xamã que morreu entre nós há algum tempo me apresentou a seus espíritos em vida. Eles reconheceram em mim seus ornamentos, os de seu falecido pai, os tufos de penas paixi de suas braçadeiras, suas faixas de rabo de macaco cuxiú negro e os rastros de seu urucum. Por isso continuam descendo a mim. Esses espíritos, Raparapé, se parecem muito com seus finados pais. Assim, quando vêm dançar em forma de fantasma, vemos através deles os antigos xamãs que os tinham, e sua lembrança volta a nós com muita saudade. Não pensem que os Chapiri são apenas espíritos homens. Numerosas mulheres espíritos também fazem sua dança de apresentação para os xamãs. Nós as chamamos Yarori Yoma Pé. As mulheres espíritos animais e também as mulheres espíritos Tueyoma Pé. São as filhas, irmãs, noras e esposas dos Chapiri. Dentre elas, muitas são belíssimas jovens mulheres espíritos Quati, mas sobretudo mulheres espíritos Cipó-Cumi, hábeis no preparo de encantamentos amorosos. Os espíritos homens só executam suas danças de apresentação depois de terem sido atraídos por esses espíritos mulheres que os precedem sempre. Seus feitiços alegram-nos e assim elas conseguem fazer com que os sigam, mesmo os que estão com preguiça ou emburrados. Nossas esposas e até nossas filhas moças parecem bem feiosas em comparação com as mulheres espíritos que são capazes de fascinar e provocar ciúmes em todos os Chapiri. Elas são de fato maravilhosas, têm lindos olhos puxados e seus cabelos negros são muito finos. Suas franjas são realçadas por uma linha de penugem de um branco luminoso. Os bastonetes que enfeitam suas bocas são decorados com pequenas penas pretas de crista de mutum. Os lóbulos de suas orelhas são enfeitados com flores brancas das árvores Ueri-Nari ou flores vermelhas das árvores Atari, com caudais verdes de papagaio Uererê e pequenas multicolores dos pássaros Uissau-Issama-Si. Sua pele macia é pintada com urucum brilhante. Dançam com muita graça, às vezes com seus bebês nas costas, dormindo na tipóia. Os Chapiri homens se apaixonam por elas sem dificuldade. Por isso essas mulheres espíritos sempre os precedem. Eles se juntam com muita pressa para segui-las, vindos de todos os lados, cada vez mais numerosos. Nunca dançam sozinhos entre eles. Seu olhar é atraído pela grande beleza dessas mulheres espíritos que os seduz e os apaixona. Eles avançam dando gritos de alegria e incentivam uns aos outros a dançar. Os espíritos homens só ficam mesmo felizes de fazer sua dança de apresentação quando se juntam às mulheres Chapiri.
É por isso que são sempre elas as primeiras a dançar, como nossas mulheres nas festas Reahu. Elas, então, fingem rejeitá-los, mas eles não param de tentar se aproximar. São mesmo muito apaixonados por elas. Não fosse isso, os Shapiri não se apressariam tanto para dançar. Os espíritos não são como os animais, nem como os humanos. São outros. Não bebem água dos rios, nem comem carne de caça. Detestam tudo que é salgado ou grelhado, só gostam de coisas doces. Os espíritos abelhas se alimentam do néctar de flores, como os das árvores Pariri, Rotoreacochiri, Chitopariri e Massihanaracorri. Os espíritos vespa preferem suco de banana maduras. Os espíritos macaco-aranha, tucano, mutum e jacamim bebem o suco das frutas das palmeiras rocossi e maimansi, ou das árvores raí-ri, chacara-ri e ápia-ri. Já os espíritos anta obtêm a imagem de sua gordura a partir dos frutos da árvore oruxiri. Não se pode pensar que os alimentos desses animais são iguais aos nossos. Eles se alimentam das imagens do que chamamos Neropê, a riqueza da floresta. São alimentos de verdade, ao mesmo tempo saborosos e livres de qualquer sujeira. Bebem apenas água perfumada que vem das montanhas altas. É por essa razão que até seus excrementos perfumam. Os nossos empesteiam porque a caça que comemos se decompõe em nós. Já o corpo dos Shapiri não contém nenhuma carne podre, de modo que mesmo seus peidos espalham um perfume agradável. Aliás, eles costumam cheirá-los nas mãos em concha. É para eles uma energia que não querem perder. Os odores de nossos alimentos e a fumaça de nossas casas lhes parecem muito sujos e mal cheirosos. Até a fragrância das folhas de mel nos braços de nossas mulheres os enoja. Entre eles, apenas os espíritos onça devoram caça, ao passo que os seres maléficos, como os espíritos gavião, coimari, são também comedores de homem, assim como os espíritos urubu, que vêm de além do céu e têm um apetite insaciável por gordura humana. Esses chapires são perigosos e podem voar muito longe para devorar crianças de casas desconhecidas. Às vezes chegam a atacar adultos e até xamãs. São cruéis, não se alimentam de flores, longe disso. Os chapiri apreciam tabaco tanto quanto nós. Seus rolos de tabaco, porém, não se parecem nada com os nossos. São minúsculos e de uma brancura resplandecente. Fabricam-nos com folha de tabaco celeste do espírito lagarta Yoropori. Os espíritos do jupará, do guariba, das abelhas, das borboletas e dos lagartos, todos usam esse mesmo tabaco. Assim como o espírito lua, Poroporiri, o espírito trovão Yarimari, mas é sempre o espírito do grande caracol, o arama-acá, que tem a brejeira mais grossa e mais úmida. Assim é. Quando falta tabaco aos velhos chapiri, o tempo fica encoberto. Ficam irritados e param de trabalhar para segurar a chuva e o vento, que vão ganhando força. Mas, quando ficam satisfeitos e apaziguados por um bom rolo de folhas de tabaco debaixo do lábio, acalmam-se e o tempo clareia. Os chapiri são também guerreiros valentes, e suas armas são muito perigosas. Possuem bordunas pesadas e lâminas de ferro imensas que chamamos siparari, como as que são agitadas pelos espíritos cobra, Karirima, Kiki e pelos espíritos jacaré durante suas danças de apresentação. São como sabres de poder. Não se parecem em nada, porém, com as espadas que os brancos conhecem. Altas como o céu, são luminosas e brilhantes como espelhos. São feitas de outro aço, afiado e cortante, que é o pai do metal. Por isso, suas feridas são tão mortais para os seres maléficos Neuari. Outros espíritos, como os escorpiões e o das vespas, também disparam sobre eles flechas com pontas embebidas em curare. A picada desses insetos, por acaso, não é dolorosa? Certos xamãs ancestrais dos brancos, os Napenariri, ameaçam com elas os trovões para silenciá-los e abrem fogo sobre os Neuari e seus cães de caça. Outros chapiri lutam com lanças, como o espírito da arraia Yamara-Aká.
O ferrão desse peixe é perigoso, não? Outros ainda, como os espíritos morcego, utilizam zarabatanas para soprar plantas de feitiçaria sobre seus adversários. Outros, enfim, como o espírito do escaravelho Maiká, lançam sobre seres maléficos bolas de piche Maicocô, que em chamas, ou como o espírito pedra Maamari, esmagam-nos com seu próprio peso. É com essas armas que os chapires se esforçam para nos curar. É com suas presas afiadas que os espíritos queixada despedaçam os seres maléficos que apoderam das imagens das crianças, e com suas mãos habilidosas que os espíritos macaco-aranha desfazem os nós dos laços de algodão que as mantêm presas. Do mesmo modo, são as mandíbulas dos espíritos dos peixes pequenos, Yaracaci, que retalham os rastros de doença. Como os peixinhos disputam os restos de caça abatida jogado nos igarapés. Depois, os espíritos abelha e formiga os devoram aos poucos, do mesmo modo que esses insetos se juntam sobre o sangue dos animais que estão sendo trinchados. Os seus espíritos, por fim, são capazes de fulminar a epidemia chauara com seus raios, ao passo que os espíritos lua a dilacera com suas presas afiadas. Acontece também muitas vezes de os chapiri guerrearem para nos proteger de outros espíritos hostis, enviados por xamãs inimigos distantes. Eis o que ocorre. Na direção do poente vivem os espíritos dos xamãs Chamatari, enquanto do lado das terras altas estão os dos Parahori. Para esses chapiri, os nossos são espíritos Waiká. Todos são muito valentes e dispostos a lançar ataques para se vingarem. Em comparação com eles, somos todos covardes. Muitas vezes trocamos insultos e ameaças, mas é raro nos flecharmos para valer. Já os chapiri nunca se contentam com palavras, guerreiam com ferocidade para matar mesmo. Os espíritos dos gaviões tesoura, Witi Mamanamô, dos pequenos gaviões Teateama e das andorinhas Shiro, por exemplo, combatem entre si com pedaços de pedra que arrancam das montanhas. São tão rápidos que ninguém consegue seguir sua pista. Atacam de repente e logo desaparecem nos ares para reaparecerem de novo noutro lugar, atacar e sumir mais uma vez bem depressa. Os chapiri guerreiros colocam em suas flechas pontas de lascas celestes de um brilho ofuscante, com um metal luminoso. Vão buscá-las nos confins da floresta, onde o céu se aproxima da terra e o sol desaparece. Com essas pontas muito poderosas, nunca erram seus alvos, mesmo a enormes distâncias. Podem também pegar seus adversários e prendê-los em grandes caixas de metal para morrerem. Às vezes, dançam brandindo imensos braseiros vindos de terras distantes, a que chamam Moruxiuaque. Esses fogos se parecem com o que os brancos chamam de vulcão. Queimam e devastam tudo em sua passagem. Os espíritos os usam para aterrorizar seus inimigos e incendiar suas casas. Assim é. Quando chapiri, enviados por xamãs inimigos, se aproximam de nós, nossos próprios espíritos os combatem com uma valentia implacável.